bem-vindo a mais um podcast Reabilite-se. Hoje estamos com uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Alessandra Machado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, minha querida. É sempre um prazer estar com você. Quero agradecer muito por esse convite, por essa oportunidade. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Eu tenho muita certeza disso, porque a Alessandra, ela é uma mulher múltipla e apaixonada, generosa. E eu há pouco estava falando isso para ela, né? Que é tão bom quando a gente conecta pessoas que têm uma essência verdadeira, sabe? Uma essência que além do conhecimento, que é além do conhecimento. E é isso, né? É essa múltipla mulher, essa múltipla mulher apaixonada pelo que faz, é o que faz de você ter uma essência singular e única. Então, assim, seja muito bem-vinda. Ela é psicóloga, ela é pedagoga, ela é neuropsicóloga, ela é mestre em psicologia, mestrando em neurociências, isso, né? Terminando agora. Um espetáculo isso, há mais de 25 anos no mercado, tanto na parte escolar quanto na clínica também. Então, assim, gente, a Alessandra é isso. E ainda encontrou tempo para escrever. Olha que fantástico isso. Alessandra Machado, seja muito bem-vinda. Que alegria em ter você. E aí, já vou quebrar um gelo aqui, bem descontraído. É porque a gente já começa emocionado, né, gente? Como não começar emocionado? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse mundo da neurociências, né? E da educação. Você pode me contar uma característica sua que quase ninguém... Olha isso! Olha o problema! Imagina! Olha, eu sou muito transparente, então acredito que as pessoas já me conheçam, né, num primeiro momento e percebam que eu sou muito observadora, que eu sou muito verdadeira, muito transparente. Talvez o que poucas pessoas saibam é que eu sou muito caseira, né? Então eu gosto muito de ouvir músicas antigas, músicas que são chamadas de flashback, né, do tempo 90, anos 2000, mas também músicas novas. Então eu gosto muito, quando eu estou em casa, ouvir música, estar com a família. Mas eu sou muito verdadeira, então as pessoas que me conhecem sabem muitas características minhas já num primeiro encontro, assim. Você tem alguma música, assim, especial que você gosta? Ah, meu Deus, um monte! Vamos lá, vamos pensar no nacional, músicas do Roupa Nova. Ai, eu amo! Amo, adoro! Já fui em shows, então, assim, maravilhosos, internacional também. Então, assim, vários, mas Roupa Nova eu adoro. Nossa, eu sou apaixonada também pelo Roupa Nova, muito pronto, mesmo. aí, ó, várias características em comum. Você prefere café ou uma boa caminhada no fim da tarde? Deveria ser uma boa caminhada no fim da tarde, mas como eu falei que eu sou transparente, então eu preciso falar a verdade, né? Então um bom café no final do dia ou um chá. Adoro um chá também. Eu também adoro chá. Se não fosse na área da saúde e educação, que profissão você teria? Olha, que pergunta difícil, porque eu sempre me via nas duas áreas, da educação e da saúde, como professora, como psicóloga. Se não fosse, de repente, psicóloga ou professora, alguma coisa na área da neurologia, da neuropediatria. Então não fugiria muito da saúde e educação. Eu não me vejo fora dessas duas áreas, de verdade. Não consigo me ver. Admiro muitas outras profissões, como jornalismo, direito, mas não conseguiria me ver fora desse campo da educação e da saúde, de verdade. É a sua essência mesmo, né? E se conecta muito aos valores que você tem. Eu costumo até dizer isso, que até as nossas características de personalidade, né? A nossa personalidade tem a ver com essa profissão que a gente escolhe, né? Com os valores que a gente também tem, né? Como essência. E eu acho que é isso. Eu gosto muito da psicologia, né? Eu gosto muito da área da educação, mas eu me vejo em muitas coisas, assim, é muito engraçado. Porque a gente que tem ali, né, essa essência, um propósito de vida, a gente quer viver uma vida com propósito, Exatamente, sempre ajudando o outro, exatamente. De alguma forma, que nosso trabalho possa potencializar vidas, né? É muito isso. Então, são áreas que não tem como, tanto na educação quanto na saúde, a gente o tempo todo tá vendo essa transformação de vidas, de comportamento, né? A questão cerebral o tempo todo ali conversando com o nosso corpo. Exato. Então, e é encantador, né? E é muito ampla, né? E é por isso que você acaba tendo até muitas vertentes, né? Sim. Porque é muito ampla essa área da educação e da psicologia.
Parabéns, um espetáculo isso. Para nós. E aí, nós vamos falar agora sobre a mente por trás da trajetória. Como foi seu começo? O que te fez escolher a psicologia? E depois, assim, de tantos caminhos dentro dela, né? É muito bom poder ter esse momento aqui, como você, né, fez o convite. Estou me sentindo muito feliz, de verdade, e honrada por estar aqui, porque você também é uma pessoa que admiro demais, não poderia deixar de falar isso. É uma pessoa que encanta, que inspira outras pessoas, que a gente sabe que por trás nos bastidores são muitos estudos, né, são muitas horas de dedicação, mas que vale a pena porque traz ali um conforto, né, no caminhar de outras pessoas e no seu. Então, por isso, eu estou muito feliz de estar aqui e ter essa oportunidade de falar um pouco da trajetória, porque talvez não, acredito que inspire outras pessoas também. Né? Eu comecei muito nova como professora, então foi aquela trajetória de fazer o curso normal, de formação de professores, depois a pedagogia. E aí a minha primeira turma foi com 18 anos de idade, já formada, então bem novinha, numa instituição, na época, muito ampla, grandiosa em relação a nome, que era Gama Filho. Né? Então foi um desafio de estar começando nova, num local onde já tinham veteranos, né, maravilhosos e que sou amiga até hoje. E quando eu comecei dando aula, a minha primeira turma foi de alfabetização. E foi muito interessante porque já naquela época a gente não falava de transtorno de aprendizagem, isso década de 90. Vou acabar falando de idade e anos aqui, mas não tem como. Década de 90 a gente não falava em transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, mas elas existiam, né? E aí, logo em seguida, eu tive experiência também com educação infantil, eu passei por todas as turmas de educação infantil, ensino fundamental 1, e eu percebia dentro da sala de aula o quanto algumas crianças tinham dificuldade de aprender. Mas o que estava acontecendo ali? A gente fazia todas as estratégias, recursos, mas ainda era muito pouco. E era uma época onde a gente começou a ver muito, né, famílias se separando. Não se falava tanto em pais separados, por exemplo. Década de 90, início dos anos 2000, a gente teve muitos casos de famílias se separando. E a gente começou a perceber na sala de aula as crianças mudando de comportamento, né? E alterando em relação às questões emocionais. Foi quando eu já tinha a formação em pedagogia, eu falei, não, eu quero fazer psicologia, até para entender mais sobre isso. Mas sempre pensando nessa psicologia no campo da educação, né? E aí fiz a psicologia, terminei, e aí eu vi que realmente era um campo muito amplo, abriu muito os meus olhos, me deixou com um olhar muito mais apurado para o estudante, para os educadores, né? E depois da psicologia eu falei, não, é isso que eu quero, eu posso associar tanto a educação quanto a área clínica. Então eu comecei ali em paralelo, trabalhando pela manhã como professora e à tarde, e às vezes à noite, né, como psicóloga clínica. E aí comecei a investir também em pós-graduação, porque não dá para você ficar parado só na graduação, você precisa mais, né? Sim. A primeira especialização foi em psicossomática, onde foi um campo que me abriu muito, né, o olhar para a neurociência, porque são as doenças que acabam clinicamente acontecendo, mas tem um fundo emocional e elas existem. E isso a gente vê direto também no campo da educação. Logo depois, a neurociência aplicada à educação, que foi uma outra especialização, e que ali me deixou muito apaixonada pela neuropsicologia, né? Nesse percurso, eu tive uma perda que para mim foi muito significativa, que foi a perda do meu pai por um AVC. Então, ali mais ainda eu falei, eu quero entender esse cérebro, né? E ajudar outras pessoas. E aí fiz a neuropsicologia e reabilitação, que é uma pós muito maior, quase 2 anos, mas muito boa. E dali eu não parei, aí fiz uma outra pós em psicopedagogia, gestão escolar e foram essas. Mas a neuropsicologia, ela abre esse campo muito grande de trazer entender esse comportamento a nível cerebral, né? Não só o comportamento, mas as emoções, enfim. E sempre tudo que eu fui fazendo foi pensando assim, de que forma o meu trabalho pode ser inspirador ou ajudar outras pessoas, né? Foi quando dali, a partir ainda dessa segunda pós de Neurociência e Educação, eu tive o convite para começar no ramo de cursos e palestras, que é um ramo muito encantador de você poder compartilhar o conhecimento. Porque eu digo que o conhecimento ele só tem validade mesmo se você compartilha. Exato. Se você só guarda para você, não faz sentido. Perfeito. E aí foi um campo que eu fico muito grata, porque eu tive pessoas que pudessem indicar o meu nome. Isso é muito bom, né? Para que a gente chegue
no momento atual, chegasse no momento atual, sendo um pouco mais conhecida, não no sentido de ego, mas no sentido de é uma pessoa que eu sei que vai passar a verdade e transparência na informação, e principalmente validação científica. E aí eu tô até hoje, então assim, o que hoje, né, faz parte da minha vida? Eu continuo trabalhando na escola, só que hoje como psicóloga escolar, então não saí da escola, e é ótimo porque é uma outra visão, né, fiquei muitos anos como professora, depois coordenação também, e foi muito bom porque eu vi os bastidores, né, daquilo que os professores precisam, então foi muito bom. E hoje como psicóloga escolar nem se fala, né, você consegue ver todas as esferas ali de uma gestão e ajudar também. Sim. E continuo dando aula em pós-graduação, fazendo cursos, palestras, né, atendimentos. Então é isso, acho que quanto mais a gente estuda, e a gente não pode parar de investir no estudo, mais a gente se sente potente para estar fazendo o que a gente faz com muita transparência e tranquilidade. Não passar informações que não sejam verídicas, né, principalmente equivocadas, porque a gente lida com a vida do outro, né? Sim. Quando a gente lida com a vida do outro, a gente não pode pensar em ter equívocos, né? E quando você fala, né, sobre a sua trajetória relacionada à escola, o que assim, a escola te ensinou que a clínica não ensinaria? E vice-versa, porque aí você tem realmente essas duas visões, né? E isso acaba que em algum momento, não tem como, fica, não é que é embolado, mas é muito dentro, Dialoga né? muito. Exatamente. Qual que é a sua visão diante disso, né? Como que você percebe essa integração e o que uma te ensinaria que a outra e vice-versa? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Muito boa a sua pergunta, porque assim, quem trabalha em escola tem uma visão da sala de aula, que é importantíssima, e aquilo tudo que acontece na sala de aula parece que ela não perpassa pelos muros da escola, né? Talvez quem está ali o tempo todo fica se perguntando, mas será que estão vendo o meu trabalho? Será que estão reconhecendo o meu trabalho? De que forma eu preciso ainda mais, né, de mais ajuda para lidar com os casos singulares que eu tenho em sala de aula? Então talvez se sinta muito sozinho numa solidão de um cargo, por exemplo, seja de professor, seja de um coordenador, de um diretor. Na clínica, quando a gente recebe o paciente, a gente recebe ouvindo a queixa inicial, trazida pela família, e logo em seguida a gente faz essa parceria com a escola para entender melhor sobre os fatos. Mas é diferente porque a gente tem ali o sujeito de um para um. A gente não tem ele no coletivo, não tem ele na interação, né? Por isso que é muito importante quando a gente vai à escola, quando a gente conversa, quando marca com a coordenação. Por isso que hoje em escola, né, tendo a oportunidade de estar na psicologia escolar, eu sempre abro o maior, assim, a agenda sempre que precisa para atender os profissionais, porque eu sei da importância deles entrarem na escola e saber o que está acontecendo. Isso é muito importante. E infelizmente a gente não tem isso em todos os lugares, sabe? O que eu percebo de um para outro, se talvez eu não tivesse esse olhar da escola, hoje eu não seria uma psicóloga escolar com um olhar tão humanizado. Tão completa, tão né? completo, sabe? Teria o olhar clínico ainda, erradamente na escola, mas teria. E vice-versa. Então, assim, o que eu digo, né, para todo mundo que trabalha em escola e em clínica? Escola, família e terapeutas não são adversários. Perfeito. Não são adversários, não tem que esconder informação, não tem que, não tem vaga agora, depois a gente conversa. Não, tem que ser para ontem. A gente está falando do mesmo paciente, do mesmo aluno. Então, nós somos parceiros. Quando a gente entende isso, o trabalho flui de uma maneira muito diferente. Né? Então, eu sei que eu precisei estar como professora, né? Ter a vivência do chão da sala de aula que a gente fala, até para que hoje, dando aula em pós-graduação, que não é diferente, não são crianças, são adultos, mas a afetividade no entorno de passar informação tem que ser a mesma. Tem que ter o prazer por aprender. E é a mesma coisa, É verdade. Né? E essa, eu vejo muito, né? Você como uma pessoa que está na escola e tem todo esse olhar integrado, o quanto você é acolhedora com os profissionais de fora que fazem essa ligação, né, para falar daquele cliente, daquele paciente, enfim. E assim, e o que mais me chamou muita atenção, até no início, quando eu te conheci, é vocês falarem daquela criança, né, principalmente você,
daquele aluno, daquele adolescente, falar de uma forma muito própria, sabe? E que às vezes isso não acontece em outras escolas. Porque quando você vai falar sobre uma pessoa, um aluno, às vezes a pessoa não tem nem tanta informação, né? E você fala com uma propriedade mesmo. Quem é aquele aluno? Exatamente. Quais são as necessidades dele, o que ele precisa, essa família. Isso assim, é maravilhoso, porque é isso que nós precisamos, né? Dessa integração e que não pode ficar somente, a gente não pode ficar nesse muro, né? Tem que realmente quebrar essas barreiras uma ponte, né? E fazer uma ponte. E você faz isso muito bem. Parabéns mesmo, de verdade. Porque a gente precisa muito disso, né? De profissionais que quebrem essas barreiras, que saiam desses muros, né? E que sejam pessoas, assim, humanas mesmo, né? Porque é o que você falou, nós estamos ali com o único objetivo de ajudar pessoas. Né? Exato. E esses alunos têm famílias, essas famílias... Tem história, né? Exatamente. Tem um sentido, né? E assim, e aí, pegando esse gancho também, eu queria muito falar sobre essa questão do escrever, né? Como começou isso, né? Nós temos aqui livros maravilhosos que eu já tive a oportunidade de ler, porque você me deu de presente, eu fiquei muito, muito feliz, e assim, e eu levo as suas citações para as minhas palestras, porque é realmente incrível, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como que nasceu a vontade de escrever. Então, depois dessa trajetória toda, né, que a gente fala que é sempre contínua e ininterrupta, enfim, eu tive o primeiro contato com os livros da WK primeiro, né, em palestras, em cursos, e eu comecei a ver na editora, e aí eu tô falando da WK em específico, porque foi onde me despertou muito isso, né. Eu vi ali uma linguagem muito clara, muito objetiva, de autores que eram muito próximos a mim, né? Porque eram professores, por exemplo, da primeira pós que eu fiz, da segunda, de Neurociência e Educação, né? Que me inspirou muito, como a professora Marta Helvas, que é uma celebridade, né? Que a gente fala na área da neurociência. Tive aula com ela direto, coordenadora do curso que eu estava. Então, são pessoas que passam na nossa vida, eu digo passam, mas ela continua. Que a gente continua até hoje, né, tendo contato, mas que são inspiradoras, né? Marcam, quando eu via, dando aula, eu falava assim, eu quero isso para minha vida, né? Eu quero poder falar com as pessoas entenderem de neurociência de uma forma descomplicada, porque é um assunto que faz parte da nossa vida. E a partir dali, né, vendo os livros dela, e ela ia dando aula e fazia ali o autógrafo pra gente, eu falava assim, bom, eu tenho tanta coisa também bacana que eu possa compartilhar, por que não? E aí não comentei com ninguém. Você tem uma frase que você fala muito isso, a gente joga pro universo, né? Lembro que eu fui numa Bienal, que eu ainda não era autora, quando eu cheguei no stand da WK, eles já me conheciam pelos cursos e tudo mais, e eles falaram assim, por que você não escreve um livro? Aí, mais uma semente, né? Eu falei, tá aí, boa ideia. E como eu tinha muito, né, essa ideia mesmo de trazer para as pessoas a importância da afetividade no processo de aprendizagem, foi quando eu conversei com a minha amiga, Mariana Fenta, que hoje está em Portugal. A gente trabalhava juntas aqui no Brasil, no Rio, muito tempo, numa clínica multidisciplinar. Eu como psicóloga, ela como psicopedagoga. Eu falei, vamos fazer então, eu entro com a parte da neurociência, você com a parte da aprendizagem, enfim, a gente vai dialogando e a gente faz esse primeiro livro. E ela embarcou nesse sonho comigo. E aí eu não parei mais, assim, a vontade é escrever outros que vão vir, né? A gente vai falar até sobre isso. Mas o primeiro foi realmente, assim, um filho literário. Eu digo que quando nasce um livro, é como se fosse um filho, né? Porque ele vai alcançar pessoas e lugares que você nem imagina. E ali vai estar seu nome, sua trajetória, o que você escreveu. E todo mundo que lê fala, é uma linguagem muito clara, né? Muito simples, clara, mas sem perder a parte científica. E a gente fica com gosto de querer saber mais. Eu acho que é isso. E aí, logo em seguida, né, 1 ano e meio depois, veio a vontade de falar sobre aquilo que a gente vivencia na clínica, na escola, né, quando veio o segundo livro, falando sobre o transtorno opositor desafiador e quando não é o transtorno opositor desafiador, né, justamente para evitar diagnósticos equivocados. E o terceiro, eu fui convidada para fazer um capítulo, né, esse de autismo, pelo meu colega, né, também que trabalha comigo com cursos de pós-graduação.
que é o Esse, Cadu, isso. E esse segundo, ele faz parte de uma coleção, né? Que é uma coleção que vão vir outros livros com outros temas muito legais e muita novidade para 2026. Então, esse aqui é maravilhoso. Esse é o também. primeiro. Maravilhoso. Que já está na segunda edição. Segunda edição para o Brasil, né? A gente sabe que por que Brasil, né? Porque as pessoas não têm muito hábito, né, de investir muito em leitura, sim. principalmente livro físico. Então, quando você chega numa segunda edição em menos de 2 anos, então é porque realmente é o caminho certo, valeu a pena, as pessoas gostaram. Então, Perfeito. É isso. Maravilhoso. Tem alguma citação específica que te inspira no livro? Tem. Já até marquei aqui, que eu gosto muito. Quando a gente ensina, a gente continua a viver na pessoa que foi ensinada, de Rubem Alves. Esse ensina não quer dizer só o ensinamento acadêmico formal, né? Mas, por exemplo, aqui agora, a gente está transmitindo informação, a gente está de alguma forma compartilhando conhecimento, a gente está talvez trazendo à tona sementes que estejam ali guardadas em outras pessoas, assim, por que eu não posso fazer também? Né? Por que eu também não posso investir? Por que no futuro eu também não posso trabalhar dessa forma, seja com curso, com palestra, seja na área da psicologia, da neuropsicologia? Então, é possível sim, a gente só precisa investir e acreditar. Sim, né? sim. E essa simplicidade ao falar e até dos seus livros inspira realmente. Porque quando nós estamos nesse meio acadêmico, e eu senti isso, eu vivenciei isso agora na Espanha, e eu tô falando isso para todo mundo, para os 4 ventos. Por quê? Porque eu percebi que não tem essa vaidade, sabe? Não tem... são pessoas... O reitor da universidade, que é uma universidade pública, sentou com todo mundo, escreveu o nome de todos, o que a pessoa faz, em qual parte do Brasil, que a maioria era... Todos eram brasileiros, os estudantes, né, que estão fazendo doutorado. E isso me chamou muita atenção, porque assim, essa troca, né? Essa troca de saberes, porque você está sempre aprendendo alguma coisa o tempo todo, né? E não precisa ter a vaidade, não precisa ter um ego inflado, né? Eu tenho levantado muito essa bandeira porque eu vejo que, infelizmente, alguns ainda atravessam por esse caminho, que não é legal, porque aí você acaba afastando as pessoas que precisam dessa informação, né? E que é isso que você traz nas suas leituras, nos seus livros, né? Uma linguagem simples, uma linguagem simples, porém com conhecimento e com embasamento científico, mas que consegue acessar as pessoas, sabe? E não tem essa vaidade. Que infelizmente muitos ainda têm. E quando eu olhei aquele reitor ali, um senhorzinho, eu falei assim, eu quero seguir esse caminho, sabe? Porque eu tô fazendo doutorado, mas é um doutorado, não ainda também não vai acabar por ali, e eu não preciso me inflar dizendo, sabe, que é isso. Eu tô fazendo doutorado por quê? Porque eu quero mais conhecimento, porque eu quero passar esse conhecimento da mesma maneira que é isso que você faz, sabe? É isso que nos move, né? É isso que te move. É isso. Porque é essa essência que a gente não pode perder, né? E pessoal, leiam. Porque realmente eu li e eu tenho os 3. e é maravilhoso realmente, sabe? Acho que o ponto-chave, assim, para fazer o livro e todos os outros que virão é isso, é descomplicar as informações, sabe? Porque às vezes também você pega uma leitura que você precisa muito saber sobre aquele tema, mas está tão difícil acessar aquela informação. E como eu falei, a informação ela não tem que ser difícil de ser acessada, ela precisa ser compartilhada da melhor maneira possível. É só assim que a gente vai conseguir realmente transformar, né, e as pessoas, e que as pessoas encontrem ali o seu caminho, a sua trajetória, se vejam dentro de possibilidades, não, eu consigo, eu também posso. Sabe? Quando você lê algo que vem ao encontro do que você busca, muda uma rota. Exatamente. Entendeu? Muda uma rota. Perfeito. E pegando essa deixa, tem algum projeto vindo aí? Tem um monte. Opa, tem algum que você pode falar? Tem. Olha, tem 3 projetos pro ano que vem. E um deles, né, eu tô muito feliz porque foi uma ideia também que eu tive, que eu falei assim, eu não posso fazer isso sozinha, eu não posso compartilhar sozinha esse conhecimento, eu quero trazer pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho certeza
que vão ajudar muitas outras pessoas. Então, um próximo livro, não vou falar o tema ainda, mas eu vou estar como organizadora e também escritora, e eu trago pessoas que eu admiro. Uma delas é Hedi Lamar, então vocês já estão sabendo que ela vai participar desse livro. E o tema tá maravilhoso, a gente não pode falar agora, mas vai ser um livro que vai ajudar muitas pessoas, porque apesar de ser um tema conhecido, a forma como a gente vai abordar vai descomplicar muito as informações. Eu tenho certeza também. Vai ser um livro que vai trazer todas as informações que a gente precisa de um determinado tema e evitando também o diagnóstico equivocado. Exatamente. E quais as possibilidades de tratamento, enfim. Fazendo parte dessa coleção depois do Todd, então esse livro, e com outras pessoas também que eu admiro muito, mas eu não poderia deixar de convidar a Hedi Lamar. Foi uma das primeiras que eu falei, então assim, que bom que você aceitou. Tenho certeza que vai ser um projeto maravilhoso. Nossa, eu fiquei muito honrada. Quando eu li no WhatsApp, eu falei assim, meu Deus, ai, que honra, de verdade, que sabe? Bom. Eu fiquei muito, muito feliz, e mais uma vez, muito obrigada. Porque é isso, né? É esse olhar com propósito mesmo, né? De poder, da gente conseguir acessar mais pessoas, né? E com conhecimento, e com todo esse conhecimento que a gente tem, com essa troca, faça essas pessoas também repensarem um pouco, né? Até no sentido dos diagnósticos, né? Então, assim, muito, muito obrigada mesmo. Aí vocês vão amar, hein? Com assim certeza. que tudo estiver pronto, a gente já divulga. De repente a gente marca outro podcast. É verdade! Pra divulgar, porque vai ser muito bacana. Tenho certeza que tá todo mundo já curioso aí pra saber. Então, 2026 já temos aí várias coisas acontecendo. E aí a gente vai entrar agora para falar um pouco de neuropsicologia, que é algo também, né, que você ama e com um propósito, né, dentro dessa área. Na sua visão, qual o papel da neuropsicologia no cenário educacional atual? Olha, a neuropsicologia, ela trabalha muito entendendo esse cérebro e o comportamento, né? Fazendo esse vínculo do que acontece a nível cerebral e todas as questões comportamentais, e claro, passando ali pelas emoções, pelos sentimentos, parte de memória, atenção, cognição. Então, quando a gente traz esse olhar da neuropsicologia para o olhar educacional, a gente entende que cada sujeito cerebral é único, isso não tem como, né? Cada um é um sujeito biopsicossocial, então independente de qualquer situação, não estamos falando de diagnóstico, estamos falando de história de vida. Perfeito. Ela não pode ser menosprezada, né? E quando há um diagnóstico, o que a gente tem que entender com esse diagnóstico? Que ele não é uma sentença. Então a neuropsicologia, ela traz isso pra gente, não é uma sentença, é apenas um novo caminho a trilhar. Então não é um ponto final. Nenhum diagnóstico, eu sempre falo isso, em todas as aulas, com as pessoas que eu estou, eu falo, olha, com as mães quando eu atendo também, né, às vezes em escola a gente recebe muito um parecer com diagnóstico, eu falo assim, olha, vamos ver aqui, dentro de uma avaliação neuropsicológica, o que tem de possibilidades, potencialidades, o que a gente precisa resgatar, mas o diagnóstico ali no final vai ser só aquilo que apareceu que a gente tem que cuidar. Exatamente. Não é um ponto final, não acabou a vida do sujeito ali, muito pelo contrário, né? É um ponto de partida para novas estratégias, o que vai mudar são as estratégias. E o que eu digo também é que a neuropsicologia, ela traz uma visão muito ampla de entender que, independente do diagnóstico, eu posso ter situações que aconteçam que não estão dentro de um diagnóstico, mas precisam ser vistas também de uma forma singular, né? Seja aquele branco na prova que a criança fica ali, né, sem chão naquele momento, o que está acontecendo? E não é necessariamente um diagnóstico, e pode ser, mas eu tenho que entender, né? Entender essas emoções, essa hoje em dia, né, o que nós temos muito também de permissividade dos pais, né, em relação a várias situações, então isso acaba interferindo no dia a dia de uma criança, uso de telas, então são tantas coisas que a gente precisa avaliar antes de entender se é um diagnóstico ou não, como está essa rotina. Então esse olhar, ele é um olhar mais apurado, eu digo assim, né, e entender principalmente, se houver o diagnóstico, agora a gente vai conduzir da melhor forma possível. E entender que também nem todos os diagnósticos têm que ser vistos da mesma forma. Isso eu falo muito na escola e também em supervisão, em cursos, né, que eu falo assim, você tem 5 crianças com TDAH, então as 5 crianças têm que ter o mesmo tipo de adaptação? Claro que não.
Exatamente. Eu tenho que entender que o diagnóstico ele vai me trazer características do diagnóstico. Perfeito. Mas para além do diagnóstico, eu tenho que entender as características daquela criança. Exatamente. Para entender o quanto da característica do diagnóstico está impactando na vida daquela criança. E aí começar o meu trabalho, a minha estratégia. E o que a gente às vezes vê até com as orientações de profissionais que vão à escola, em alguns, né? A gente não está generalizando. Sim. Mas acaba sendo uma coisa muito engessada, né? Uma padronização. Então, se aquele aluno tem dislexia, ele precisa ter o auxílio ledor, nem sempre. Às vezes ele precisa, às vezes ele não precisa, que é isso que você está falando, né? O TDAH precisa de uma sala para fazer prova, nem sempre. Então, é isso, né? Você tem ali que vai te auxiliar o diagnóstico ele é importante, mas ele não pode ser o diagnóstico, porque aí a gente tá falando de pessoas, né? Não tá falando que a pessoa que é o TDAH, né? É isso. É isso. É sobre isso, né, que a gente precisa realmente cada vez mais desmistificar mesmo, porque está muito fechado no diagnóstico. E é perfeito a sua fala. Entender a história de vida do paciente, exato, né? Exato. Ele já tem conquistas, a gente não pode menosprezar a bagagem que ele já traz de vida, de conquista, de estratégias que a própria família já tentou ali no dia a dia, que a gente também não pode menosprezar. Uma outra coisa muito importante quando a gente faz atendimentos em escolas também e clínicas, dá uma orientação aos pais, porque eles precisam também desse olhar acolhedor, né? Sim. Quando eles recebem o diagnóstico, eles ficam perdidos sem saber o que fazer. E muitas vezes eles se culpam por algo que não existe culpa, né? Existem pessoas que precisam estar ali em parceria. Por isso que eu falo da parceria família-escola, que precisa ainda ser muito construída. Eu tenho certeza disso, né? E a gente não está aqui falando de escola A, B ou C, mas a gente sabe que é difícil até para as escolas entenderem sobre isso, por isso que a gente fala muito da capacitação de professores, né? Atualização, capacitação, formação de professores, porque cada vez mais nós vamos receber singularidades. Perfeito. E está tudo bem, só que a gente precisa lidar com esse contexto e saber como fazer. Né? Não se colocar no momento de sempre dei aula assim, sempre fiz dessa forma, vou continuar fazendo. Não dá mais. Sim. Né? O público muda, as crianças mudam, os adolescentes mudam. Então a gente também precisa se atualizar e mudar. Sim, perfeito a sua fala. E ainda nesse tema sobre até essa questão da educação inclusiva, né? O que ainda falta e o que já conseguimos com a sua visão? O que você observa disso? Olha, o que ainda falta... Talvez um pouco disso que eu falei agora é de informação de qualidade, formação e o querer do outro. A gente não pode querer pelo outro, né? A escola pode até oportunizar uma formação, mas se o outro que está ali dentro da área educacional não entender que ele também precisa mudar, né, sua conduta, mudar e ampliar os seus horizontes de pensamento, né, saber mais sim sobre a neurociência na prática da sala de aula. A neurociência não é algo distante de nós, muito pelo contrário. Então, entender que ele é protagonista junto com o aluno, né, de todo aquele sistema. Se isso não estiver ali, né, sendo toda hora revisitado, as coisas não mudam, porque vira um sistema muito estático. Né? E o cérebro ele não é estático, né? O cérebro muda o tempo todo, ele é plástico. Então a gente precisa entender que cada vez que um professor entra na sala de aula, ele está mudando uma história, ele está deixando marcas. Então que a gente possa deixar marcas positivas, ao invés de marcas não tão positivas assim, né? Que são as memórias afetivas. Então acho que isso precisa caminhar mais. Em relação à questão da inclusão, entender justamente o que a gente falou agora também, que o diagnóstico ele não é um ponto final na vida de ninguém. Porque muitas vezes você olha para o aluno, né, com o diagnóstico, você só olha para aquilo que aparentemente falta. E você não olha as potencialidades que ele tem, as habilidades que ele tem. Você sempre fala daquilo que talvez ele não consiga. Mas o que está sendo feito para ele conseguir? Então também tem essa visão muito engessada ainda, né? E talvez porque dê trabalho para a escola. Dê trabalho no sentido que tem que mudar muitas coisas, né? Então a escola ela tem um padrão. Cheguei, dei aula, dou avaliação, tem as notas, mas não é só isso, não pode ser só isso, né? A gente tem que entender que dentro daquela sala
15, 20 ou mais alunos, são 20 vidas diferentes. Perfeito. E que você está impactando de alguma forma, né? Eu sempre, enquanto professora, eu falava assim para mim, e depois como coordenadora, hoje a mesma coisa, eu falo assim, olha, quando você está dando aula, não importa se você tem 10, 15 anos de sala de aula. Para você são 15 anos naquela profissão, mas naquela turma é o primeiro ano seu com aquela turma. Então você está fazendo parte daquela história de vida, e eles também. A gente não pode aceitar sair de uma sala de aula, fechar a porta e achar que nada aconteceu, né? Então, isso precisa mudar, né? Esse comprometimento, ele precisa ser resgatado. E a gente sabe que a culpa não é do professor, a culpa não é da escola, é de um sistema que tem que mudar mesmo, né? O seu pensamento, a sua mentalidade, e até ajudar os professores para não entrar num ciclo, né, de adoecimento. Sim. Né? E muitos professores têm entrado em ciclo de adoecimento emocional porque não conseguem lidar justamente com as diferenças, com a diversidade, com a neurodiversidade. E o que fazer? Então a escola tem que dar suporte para isso. Eu acho que já caminhamos muito, sim, né? Se você for olhar década de 90, quando eu comecei para agora, volto a dizer, naquela época a gente não falava nem em diagnóstico, a gente não sabia o que acontecia, né? A gente ia tateando ali nas estratégias para tentar ajudar o aluno. Hoje a gente já tem vários recursos, atendimentos, né, equipe multidisciplinares que a gente não tinha da forma que a gente tem hoje. Então isso ajuda muito, no sentido de caminhar junto com a família, junto com esse aluno e esse paciente. Então acho que a gente já avançou muito, mas ainda precisa avançar mais, sem dúvida alguma. É necessário ainda, né, toda essa, o conhecimento, essa troca, essa integração desses contextos, né, como você mesmo mencionou. Estamos já nesse caminho, mas é isso, ainda... Uma coisa só importante, até para aproveitar esse espaço, que eu sinto ainda que falta um pouco e não precisaria, né? Entre os educadores, compartilhar mais suas experiências. Perfeito. Porque às vezes o educador ele fica muito também isolado, guardando aquilo que acontece na sala de aula, até com receio de falar, olha, eu não consegui atingir dessa forma, ou não consegui fazer, meu planejamento não deu certo, será que eu posso falar? Será que eu não posso? Eu digo isso porque quando eu estive do lado da coordenação, eu abria muito para ser transparente. Olha, o que você está conseguindo? O que você não está conseguindo? Vamos juntos aqui. Porque a gente está aprendendo juntos. Cada aluno que chegar com uma situação vai ser um aluno único. Então nem sempre aquilo que eu planejei para um vai dar certo para o outro. Mas muitas vezes os professores ficam ali sem saber o que eles podem falar, o que não podem, se vai comprometer a sua permanência na escola. Principalmente se for uma escola particular. E isso também eu acho que precisa mudar, mas começando a partir de cima. Aí não é no corpo docente, né? A equipe diretiva, gestora, precisa dar essa segurança para o profissional. Para ele trabalhar realmente entendendo até onde ele consegue ir, aonde ele precisa de ajuda, pedir essa ajuda sem ter medo de retaliação, por exemplo, ele não sabe fazer, não consegue, muito pelo contrário, mas dar esse respaldo. Eu acho que os educadores precisam muito dessa união no sentido de compartilhar também suas dores, Sim. né? Seus avanços, aquilo que deu certo com o aluno, aquilo que não deu, né? Perfeito. E diante disso, o que te emociona ainda hoje em um atendimento? Que te move? Nossa, muita coisa, mas o que me emociona muito no atendimento e na escola ou na clínica, mas muito na escola eu tenho visto isso, quando a gente consegue que uma família fale assim, que agradeça por aquele atendimento, por ter aberto os olhos da família no sentido de ajudar o aluno, pelo acolhimento, né? Muitas famílias que chegam falam muito obrigado por ter me ouvido, por ter me conduzido, porque eu não sabia nem por onde começar. Isso me emociona muito, porque eu falo assim, é esse o caminho, né? E quando a gente vê uma história de vida sendo modificada, né? No sentido de, se for um caso de diagnóstico, um bom tratamento, um bom acompanhamento, você vê a evolução daquela criança, daquele adolescente, né? A qualidade de vida para aquela família. E isso não tem preço. Perfeito. E agora um papo reto. Ai, meu e Deus. Sonhos. Qual foi o maior desafio da sua carreira e como você lidou com ele? Então, o maior desafio foi quando eu ingressei no aspecto, né, na área de dar aula para pós-graduação e em cursos e palestras, há muitos anos atrás. Por quê? Dentro dessa área, existem também pessoas que já estão há muito tempo, né? E quando você começa,
Você precisa ainda provar para as pessoas que você também é capaz de estar ali, né? Com toda a humildade, com toda, né? Mas você precisa mostrar que você está ali também para compartilhar. Você não está ali tirando o lugar de ninguém, muito pelo contrário, né? Ainda existem egos inflamados, inflados, né? Isso. E inflamados também, muitos. Porque não conseguem ver o novo chegando naquele contexto. E eu digo que bom que temos mais pessoas para falar de neurociências, de neuropsicologia, de psicologia, porque nem sempre aquele palestrante vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então que a gente possa unir forças para transformar mesmo o conhecimento em algo palpável, para que as pessoas mudem de vida. Exatamente. Então foi um início que eu digo que tive muitas pessoas que, claro, me ajudaram bastante, indicaram, isso não tem preço, eu sou muito grata por todas elas, mas quando você inicia, sempre tem alguns que olham e falam assim, nossa, será que vai durar muito tempo? Será que vai ficar muito tempo nessa profissão? Mas enfim, graças a Deus deu certo e continua dando certo. E depois as pessoas conhecendo a gente na nossa essência, vê que a gente não está ali para ocupar uma cadeira por status, né? Isso eu tenho muito claro na minha cabeça. Nada que eu fui conquistando aos poucos e até hoje venho conquistando e almejo também conquistar é por status, mas porque a gente entende que é o nosso propósito de vida. E nesse papo reto, um sonho ainda não realizado? Alguns. Mas vou colocar um profissional. Ir a Portugal, visitar 2 amigas que estão lá, que ela já tem me chamado há muito tempo. Então, estar em Portugal, fazer uma formação lá, como ela me convidou, é um sonho, né? Um dos sonhos. Que não está distante. Que não está distante, mas é um sonho. Muito bom. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o seu trabalho que muitas vezes não percebem? Olha, eu acho que quem me conhece e segue meu trabalho há um tempo acaba tendo acesso a tudo que eu faço e a forma como eu me comporto com relação ao profissionalismo e ao pessoal também, né? Sabem desse meu olhar mais humanizado e sim, às vezes a gente é criticado por isso. Exato. Né? Digo isso por várias situações, né? Porque as pessoas acham que tem que ser tudo muito em prol de você e não do outro, mas dá para fazer em prol de você, em prol do outro e tá tudo bem. Volto a dizer, né? Como eu falei do professor, se a gente puder passar pela vida das pessoas e deixar marcas positivas, por que não? Né? De todos os trabalhos que eu passei, por exemplo, em escolas, todos eles, se eu voltar hoje, e sempre volto e vejo as pessoas, sou muito bem recebida. Então isso eu acredito que um legado que a gente deixa, né? É lembrar do nome daquela pessoa e falar, Alessandra, Edilamar, sei quem são, né? São pessoas do bem, são pessoas que plantaram boas coisas e continuam plantando. Então, e são nomes fortes, né? São nomes fortes, né? Não dá para esquecer, não dá pra esquecer. Alessandra Machado. Edilamar Mendes, né? Não dá para esquecer. E que fique por muitos e muitos anos aí como pessoas inspiradoras. Então, acho que as pessoas já sabem. Quem convive comigo ou já conviveu em alguma época da vida, em algum ano, ou ainda vão me conhecer, né? Ou até pelo online, eu vou te falar que pelas aulas online, né? Tem muitos alunos que entram em contato e falam, nossa, que aula, como impactou, e olha que é do outro lado da tela. Isso não tem preço. Não tem. Né? Isso tem valor que Muitos. A gente deixa. Então, acho que é isso. As pessoas que me seguem um pouquinho, já tiveram contato, sabe que essa é a Alessandra Machado, transparente, sem perder a essência, né? Aconteça o que acontecer em relação a patamar de coisas que a gente vai ali alcançando, né? Mas a gente não pode perder a nossa essência, acho que isso é o principal. E entrando em recomendações e inspirações, que você acabou de falar, tem algum livro que mudou a sua forma de pensar? Tem. Foi um livro bem no início que eu falo, o início das especializações que eu li foi Desperte Seu Gigante Interior, que é do Anthony Robbins. Muito bom. Faz a gente se olhar de uma forma muito diferente, até para as nossas metas, objetivos, sabe? Traçar coisas que sejam alcançáveis e fazer tudo para que venha acontecer de verdade, né? Perfeito. Mostra que sonhos não envelhecem, então não tem época, não tem data, sonho não envelhece. Gostei dessa frase. Só que a gente não pode deixar ele engavetado. Então a gente tem que desengavetar nossos sonhos. E depois foi um livro chamado Foco,
que é do Daniel Goleman, também muito bom. São livros que eu recomendo. Entre outros, né? E uma frase que te acompanha? Gratidão é a memória do coração. Ai, que lindo. Por quê? Né? Só para assim, falar um pouco mais sobre isso, que as pessoas também precisam dar mais valor às coisas que acontecem no dia a dia, né? Nos detalhes do dia a dia. A vida passa muito rápido. Estava até comentando com você antes de começar o podcast, né? Que eu tô num período muito sensível de vida, não mais sensível pelo lado bom, que é quando a gente tá perto de fazer aniversário, parece que vem uma reflexão. Uma reflexão, né? E dependendo da idade, vem uma reflexão ao quadrado. Mas a gente para pensar assim, quantas coisas já alcancei, mas quantas eu quero alcançar? Né? Mas também eu preciso desacelerar um pouco para dar mais valor à vida, à família, sim, todos nós, né? Mas uma coisa importante é ser grato, né? E na neurociência, tem um neurocientista muito interessante também que eu sigo, que é Pedro Calabres, não sei se você conhece. Conheço. Ele tem um vídeo muito interessante que ele fala da gratidão e do que acontece no nosso cérebro enquanto a gente tem gratidão ativa, né? Que é aquela gratidão de todos os dias. Você acordou, você é grato porque você acordou. Você está com pessoas boas. Hoje é um dia que eu tenho muita gratidão, né? Que eu tô aqui, tive esse convite, está sendo um dia assim que com certeza vai ficar na minha memória afetiva. Não só ter aquela gratidão pontual, né? Aconteceu um aniversário, eu sou grato pelo aniversário. Ano novo, sou grato pelo ano novo. Não, mas viver uma gratidão ativa, todos os dias você ter motivos para agradecer. Isso torna o seu cérebro muito mais saudável. É verdade. Né? Então, gratidão é a memória do coração. E é isso que você falou, né? Agradecer o tempo todo por tudo, né? Todos os dias, né? A gente acorda e já é o momento da gente estar agradecendo pelo dia, pelo tempo, por tudo, porque às vezes a gente tem muito uma cultura, alguns, né, de reclamar muito da vida, né? Mas por que reclamar? Por que não agradecer? Olha quanta coisa a gente tem de possibilidades, né? Então, sejamos gratos mesmo, né? A vida e a tudo. Né? E o tempo todo a vida nos mostra isso, essas conexões, essas relações, esse contato com o outro. Gente, é maravilhoso isso. Cada segundo você aprende coisas novas. É muito bom quando a gente realmente tem isso, né? Ser grato a tudo e a cada minuto, né? É maravilhoso. Você deixaria um conselho nesse momento assim que a gente já está finalizando para quem está começando? Sim, para quem está começando, para quem está aí já na caminhada. A gente falou aqui de tantas coisas bacanas, sim, né? Sim. Mas parece que, claro, tudo aconteceu de uma forma como a gente relatou aqui, mas não quer dizer que tudo tenha sido tão fácil. Sim. Nenhuma caminhada é tão fácil. Eu sempre digo que pessoas têm histórias também que não são tão boas, né? Cada um vai ter uma história ruim, uma hora para contar. Mas para que a gente possa tirar até das coisas não tão boas assim, o motivo para agradecer. Por quê? Porque se não fossem essas coisas, não teríamos obstáculos a superar. Então não quer dizer que durante a minha caminhada, a minha trajetória, eu não tive situações que foram ruins. Pelo contrário, várias. Precisei enfrentar muitas coisas, né, romper com muitos ciclos, né, tóxicos até, para que hoje eu pudesse estar falando sobre isso. Então, e para que eu conseguisse chegar onde eu gostaria. Então, assim, mas sou grato por todos eles. A gente tem que aprender a ser grato pelas pessoas que a gente conhece e nos inspiram, e até pelas pessoas que a gente chegou a conhecer não nos inspiram, mas a gente entende que a gente não quer ser um deles, né? Então, é algo que a gente precisa... É difícil, às vezes, quando você passa por uma situação, né, que você fala assim, agora não tem saída. Mas é ali que a gente tem que parar tudo e olhar e dizer, não, peraí, mas o que eu tenho de bagagem para superar? E o que eu vou lá na frente olhar e dizer, olha, não foi tão difícil assim, né? Serviu como ensinamento. Eu digo que são essas coisas que vai criando na gente uma mentalidade muito mais saudável, uma mentalidade mais flexível. Isso é flexibilidade cognitiva. Perfeito, exatamente. Né? Tem um outro livro que eu li, que também fez muita diferença para mim, que se chama Entre Picos e Vales, né? Porque ele ensina e fala muito quando você está no topo e está tudo muito bem, e quando você está num vale e parece que ninguém está te olhando. E muitas vezes as pessoas se sentem dessa forma, né? Poxa, agora parece que
O ciclo se fechou, Sim. o caminho se fechou. O caminho nunca se fecha, né? Enquanto tem vida, tem esperança. Né? Então é olhar para aquilo e dizer que bom que eu passei por isso, porque hoje eu consigo ter uma mentalidade flexível até para dizer não para algumas coisas que a gente precisa, né? E dizer sim para outras. E quem está começando, eu sempre digo, invista no conhecimento. Perfeito. Não pare de estudar. Muito bom. Se vincule a pessoas, a locais, a redes, né? Que hoje a gente tem redes sociais que possam te inspirar de uma forma qualitativa. Né? Tire tudo que for tóxico, que prenda seu tempo de uma forma que não seja tão válida e invista no estudo. Então não tem outro caminho. O caminho é a educação. Incrível. Alessandra, que momento e que encontro inspirador. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu acolhimento, pela sua troca, pela sua simplicidade de passar, sabe, as informações. Eu sou assim, uma fã sua. Ai, que coisa boa, meu Deus. Muito obrigada. Eu quero muito te agradecer por esse momento. E a gente, para finalizar, você poderia definir para você o que seria reabilite-se? Reabilite-se para mim é ressignificar. É poder ressignificar marcas, ressignificar história e transformar aquilo que a gente talvez tenha visto como algo ruim, como algo bom e prosseguir. Isso é reabilite-se. Pessoal, depois dessa, fechamos o nosso encontro, o nosso podcast com a nossa queridíssima Alessandra Machado, que foi assim, foi um encontro de muito acolhimento, né? E muito, muito obrigada. Deixo também uma lembrancinha para você do nosso Reabilite-se. Queria muito te dar essa lembrança. É algo assim bastante... é simples, mas com muito carinho. Com muita memória afetiva. Com muita memória afetiva. E nós temos também a memória afetiva aqui, que é a nossa câmerazinha infantil que eu amo. Sim. E que vai deixar na memória, porque ela vai imprimir a nossa fotinho. Que legal! Adorei! Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau.